Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Hoje nós vamos estar estudando todo o capítulo 20 do livro de Atos. E já comentei várias vezes aqui sobre a abnegação de Paulo em fazer a obra do Senhor, a sua coragem de não fugir dos desafios, como vimos na semana passada. E neste capítulo 20 poderemos ver mais algumas características desse servo de Deus. No verso 1, vemos que após cessar aquele tumulto criado por Demétrio, Paulo parte imediatamente em viagem. Não é isso que acontece. Vejamos. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele demonstra aqui seu cuidado pastoral com os discípulos que lhe ficaram, pois apesar da sua fé, eles poderiam fraquejar diante das ameaças daquele povo. Olha, estas coisas acontecem, como aconteceu comigo, mas vocês devem permanecer firmes, não se deixando abalar. Creio que a ênfase do discurso de Paulo foi esta. E este cuidado de Paulo se repete neste mesmo capítulo, a partir do verso 16. Quando passava de navio, ele não quis aportar em Éfeso, mas aportando em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso e passou a instruí-los novamente no cuidado que deveriam ter tanto na pregação da palavra quanto no seu testemunho pessoal. Primeiro, nos versos 18 a 27, ele fala de como agiu pregando a palavra e não deixando de anunciá-la, afirmando que o sangue deles não deveria ser cobrado dele, e dá um conselho a eles, como registra os versos 32 a 36. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, e tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Toda esta demonstração de carinho deixou marcas naqueles irmãos que não conteram suas lágrimas, principalmente porque Paulo anteriormente havia dito que possivelmente não os veria mais, pois estava indo para Jerusalém e não sabia o que lhe esperava, a não ser o que o Espírito Santo já havia revelado, que era cadeias e tribulação. Intimamente o Espírito Santo diz: você vai para lá, mas o que está te esperando não é nada bom. Quando vejo uma passagem como esta afirmando deste cuidado do servo de Deus com seu semelhante, fico imaginando se todos os líderes espirituais que temos hoje cuidassem realmente do rebanho do Senhor como ele cuidou. Creio que a nossa vida seria bem melhor, mesmo. Mas notei no texto que ele estava repreendendo os discípulos. Que carinho é este? Claro, tem que ser dessa forma. A repreensão dentro dos ensinamentos do Senhor é para o nosso bem, é para o nosso crescimento na fé, não levando a afastar de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. O ser humano, ele tem um coração corrupto que se dispõe para o mal. Portanto, há necessidade sim de constantemente sermos corrigidos para nos desviar do mal. Outro fato que ocorre neste capítulo está nos versos 7 a 11, quando Paulo chega a Troade, se reúne com os irmãos daquela localidade e diz a palavra assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu.
e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. O primeiro dia de semana era destinado a Deus, tanto nas sinagogas quanto nas casas, e é justamente em uma casa que ocorre este fato narrado. Creio que a reunião tinha começado bem cedo, e por volta da meia-noite, durante o discurso da pregação de Paulo, aquele jovem adormece, cai e morre. Com certeza, uma cena como essa tiraria toda a atenção do que estava sendo falado por Paulo. O que ele faz? Ele desce e Deus efetua o milagre através de Paulo ressuscitando aquele jovem, não permitindo que aquele fato ocorrido tirasse a atenção do povo da palavra de Deus que estava sendo pregada. Paulo volta, serve a ceia e continua falando até o romper do dia. Aí você pode pensar que milagre maravilhoso. Mais uma vez, Paulo é usado por Deus para realizar o milagre. Sim, é algo maravilhoso, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Fico imaginando Paulo nos dias de hoje. Como se sentiria? Cheio de ensinamentos para transmitir? Cadê o povo? Hoje nós temos tempo para tudo na vida. Passamos horas na frente da TV, cinema. Pessoas deslocam quilômetros para assistir um futebol, um show de um artista famoso, e sem vontade nem de beber água ou ir ao banheiro, satisfazer as suas necessidades físicas, ficam ali horas sem se mover, mas não têm a disposição de escutar a palavra do Senhor por uma hora sequer, sem ter que ir ao banheiro ou tomar água pelo menos umas 2 vezes. Aquele povo estava ali no mínimo umas 10 horas. E quando aconteceu aquele fato, muitos aproveitaram a desculpa e, como se diz hoje, vazaram, saíram de fininho e nada, voltaram, ceiaram e permaneceram ali até o sol raiar. Será que a sede do conhecimento da palavra deles era maior do que a nossa? No livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 2, eu gostaria de encerrar com esse versículo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-se da misericórdia. A minha oração é que Deus avive em nós a palavra sempre no nosso coração. Que o meu coração esteja cheio dela para poder transmitir a outras pessoas. E seja assim com você. Que Deus abençoe. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. E vamos tomar o nosso cafezinho, não é mesmo? Não pode faltar. Tchau, pessoal.